Obrigado a todos vocês. Mais uma vez, estar aqui é uma satisfação enorme. Eu peço desculpas estar sentado, porque as minhas costas estão me pedindo isso. Mas vou fazer o melhor para transferir, compartilhar com vocês reflexões nessa manhã sobre a nossa própria doutrina espírita. Quando a Gleides me pede um título para fazer a divulgação, o que me ocorre é identidade da doutrina espírita. A doutrina espírita tem identidade própria, é sobre isso que nós queremos conversar nessa manhã. E acho que eu já disse, mas quero repetir, é um prazer estar aqui. Sempre que for convidado, vou fazer um esforço para vir, porque chuva ou sem chuva, a gente quer compartilhar as nossas ideias, as nossas reflexões, os nossos pontos de vista a respeito da vida, sempre baseados na própria doutrina espírita, no Evangelho de Jesus, e ter um agrupamento como esse disposto a refletir conosco é sempre um motivo de incentivo adicional. A gente encara essas viagens como uma parte do trabalho de divulgação da doutrina e com uma certa dose de humildade menor do que devia ser, a gente se enquadra, se coloca como trabalhador da doutrina espírita também nesse fronte de divulgação. É muito comum, quando a pessoa não conhece muito bem a doutrina espírita, é muito comum que ela seja confundida com mediunidade. E por isso mesmo, há uma grande confusão das portas das casas espíritas para fora em relação ao que é a doutrina espírita, né? Porque essa confusão com mediunidade como eu disse, muito generalizada, e ela, na verdade, não teria razão de ser se a gente fosse buscar a própria raiz da palavra espiritismo, que foi criada por Allan Kardec para descrever aquilo que ele estava codificando, que é essa doutrina que nós conhecemos, alguns muito bem, outros estamos iniciando, mas que nos interessa saber justamente porque ela se baseia integralmente no Evangelho de Jesus e se caracteriza como sendo o Consolador que ele prometeu que ia pedir ao Pai mais adiante, e o Pai concederia, que viesse junto de nós, os espíritos que desenvolvemos o nosso roteiro de crescimento espiritual aqui na Terra, viria o Consolador. E a gente reconhece a doutrina espírita como sendo esse Consolador. Mas, como eu dizia, Kardec criou esse termo, e ele dizia, inclusive, que coisas novas precisam de palavras novas. Você não usa uma palavra velha que já está velha no sentido de antiga, que já está bem estabelecida, que tem um significado muito bem definido e aceito pelo uso corrente. Usar uma palavra como essas, já existente, para descrever uma coisa nova, não é o melhor caminho. Então, ele criou a palavra espiritismo, porque conceitos novos, segundo Kardec, requerem palavras novas. Mas a doutrina espírita não inventou a mediunidade. Na verdade, a mediunidade é conhecida desde sempre. Ela é uma das características da doutrina espírita, sem dúvida nenhuma, que distinguem a doutrina de outras tantas religiões, mas não é a única. A doutrina espírita não é a única religião, o único agrupamento ou seita que aceita a mediunidade. A doutrina espírita tem mais do que mediunidade, que é como nós elegantemente chamamos a mediunidade, como a via de comunicabilidade entre espíritos, né? Mas, além disso, a doutrina espírita enfatiza, seguindo Jesus, a multiplicidade das encarnações, que é a reencarnação. O conceito da reencarnação traz embutido justamente essa
possibilidade, mais do que isso, a doutrina nos ensina que é uma necessidade as reencarnações sucessivas, justamente porque elas são partes integrantes de um roteiro que cada um precisa traçar para si mesmo e seguir. E muitas vezes nós erramos, nos confundimos, fazemos indevidamente, tomamos decisões ou nos omitimos e precisamos frequentemente, no nosso estágio evolutivo ainda frequentemente, repetir lições, né? Há também a pluralidade dos mundos habitados, é outro conceito que está embutido claramente na doutrina espírita e que também repete Jesus, né? Jesus fala claramente mais de uma vez nos evangelhos sobre as muitas moradas do Pai. Então, a pluralidade de mundos habitados é a tradução, digamos, entre aspas, mais recente, mais atual, dessa ideia que Jesus nos passa das muitas moradas do Pai. A doutrina espírita, como eu disse, não inventou a mediunidade. A mediunidade está presente nas histórias contadas sobre a antiguidade, muito especialmente nas histórias das religiões, mas ela está nos evangelhos também. E talvez o exemplo mais marcante que nos ajuda a identificar a descrição de um processo envolvendo mediunidade é o da transfiguração no Monte Tabor, em que Jesus, com mais 3 discípulos, ou na presença deles, se transfigura e, na verdade, conversa com 2 seres nobres conhecidos deles naquela época, já daquela cultura, mas que notavelmente precisa da mediunidade para ser explicado. Então eu tenho aqui um trecho que eu trouxe do Evangelho de Mateus. Eu estou, sem perceber, mudando muito a direção aqui, está ficando muito alto. Qual é a posição boa? Essa aqui está boa, né? Então eu vou ler aqui para vocês um trecho do Evangelho de Mateus, que também foi narrado por Marcos e Lucas. Isso está no capítulo 17, versículos 1 a 4. E depois de 6 dias, Jesus toma consigo a Pedro, Tiago e João e os leva em particular a um alto monte. Lá nos evangelhos, curiosamente, não está escrito que é o Monte Tabor. Tem outras obras de estudo subsequentes do evangelho que acabam indicando que o monte a que Mateus se refere aqui nessa passagem, e Lucas e Marcos também não citam o nome Monte Tabor, é o próprio Tabor. Mas isso digamos, uma curiosidade lateral, né? Vamos seguir na leitura. Depois de 6 dias, Jesus toma consigo a Pedro, Tiago e João e os leva em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eis que se tornaram visíveis para eles Moisés e Elias, conversando com ele, Jesus. Em resposta, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom nós estarmos aqui. Se quiseres, faremos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E aí a narrativa segue e tal, mas eu quero parar nesse ponto e perguntar em voz alta: como é que eles reconheceram esses 2 como sendo Moisés e Elias? Eles não tinham Facebook, não tinha foto deles em lugar nenhum, nenhuma mídia social. Ninguém tinha visto Moisés encarnado centenas e centenas de anos antes, tampouco Elias, não é? Então, esse reconhecimento de que aquelas 2 figuras com as quais Jesus trocava impressões, confabulava, conversava, sem que eles próprios entendessem muito bem o que estava se passando, é um indício claro de que há uma transferência que vai além da visão e da audição. Eu estou vendo, estou ouvindo, mas eu não posso só por isso reconhecer que aquele é um espírito que em alguma encarnação anterior foi chamado Moisés, aquele outro, um espírito chamado Elias, numa encarnação notável, digamos.
Então, é importante a gente perceber que muitas das coisas que parecem novidades são muito mais velhas do que a gente pode imaginar, né? E ao se basear nos evangelhos, a doutrina espírita resgata para nós a oportunidade de não apenas aprender com Jesus, com suas lições, com suas histórias, né, tantas que ele contou, mas principalmente com as suas atitudes, com seus gestos, com as suas ações, mas mais do que isso, perceber que há muitos fundamentos da própria doutrina espírita. Nós estamos tentando justamente abarcar esses fundamentos para reconhecer a identidade da nossa doutrina. Eles estão presentes lá nos evangelhos. Então, Kardec, que coordenou a transferência do plano espiritual para o plano material, dessa conceituação que ele mesmo convencionou chamar doutrina espírita, estava muito atento a isso e compreendeu desde cedo, desde antes de encarnar, evidentemente, mas retomando essa missão em uma certa altura da sua jornada encarnatória, em que ele, inclusive, assume o pseudônimo de Allan Kardec, ele compreendeu que a fonte são os evangelhos, né? Então, a doutrina espírita não inventou a mediunidade, porque a mediunidade já estava presente desde os primórdios da humanidade. No entanto, ela faz um resgate da mediunidade. Convenhamos que um tanto quanto antes, né, principalmente na época da Inquisição, as pessoas eram queimadas por serem médios, queimadas vivas, tá certo? Quer dizer, o fato de você conversar com um espírito que outros não estão vendo, não era exatamente visto como uma virtude. Pelo contrário, isso é uma loucura. Ou, pior, é um pacto com o diabo, não é? Então, a mediunidade mal compreendida ou totalmente não entendida causou muito problema ao longo da história da humanidade, e a doutrina espírita faz um resgate dessa característica, que é uma característica do corpo. Certo? Não é o espírito melhor ou pior, mais avançado ou menos avançado, mais retrógrado ou mais progressista, é que vai ser um médium melhor ou pior, ter a mediunidade mais aflorada ou não. Essa é uma característica do corpo, e nós, por sorte, conhecendo a doutrina espírita, temos a oportunidade de não apenas entender a mediunidade, mas muitas vezes reconhecer em nós mesmos a presença da mediunidade em uma ou mais das suas variadas facetas. A mediunidade pode se manifestar de muitas maneiras. Mediunidade de psicografia, em que o espírito encarnado não interfere ou interfere muito pouco, enquanto um espírito desencarnado vai ditando, e esse ditar não precisa ser em voz alta e ser audível pelos outros ou mesmo pelo médium, mas ele percebe que a ideia do terceiro, do outro espírito, é que está fluindo para o papel, mas muitas vezes não vai para o papel, vai pela fala mesmo, né? Tá certo? De psicofonia, manifestações de psicofonia. Décadas atrás, no Brasil, havia muitas manifestações de materialização que hoje se tornaram pouco frequentes. Eu suponho, digamos, de forma simplória até, que os espíritos tenham reconhecido que passou essa fase. Agora nós estamos nessa outra fase de entender mesmo o Evangelho, os conceitos da doutrina espírita, para nos reconhecermos como espíritos imortais. Nós tivemos um começo, mas não teremos fim. E, no entanto, nós estamos, a partir da mais absoluta simplicidade em que fomos criados, ignorância de todas as coisas, estamos destinados à angelitude. E como é que nós vamos fazer isso? Vivendo, 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 e muitas vezes colidindo, né, com outros que a gente acaba, enfim, rotulando como nossos inimigos, nossos adversários, nossos oponentes, mas que são nossos irmãos que estão fazendo o papel deles também de subir com dificuldade, assim como nós, os degraus da escada evolutiva, e que muitas vezes reconhecem conflitos
que afloram e a gente tem essas dificuldades no dia a dia. E nós precisamos aprender justamente a buscar nos evangelhos a solução ou as dicas, né? As sugestões para encontrar saídas, que não são sugestões prontas do tipo faça isso, isso, isso. A vida não é uma receita de bolo, mas é um conjunto de sugestões que Jesus nos apresenta nos fatos cotidianos para nos oferecer, a título de sugestão mesmo, alternativas de comportamento. É claro que nós não estamos vivendo o mesmo tempo em que Jesus subitamente flagra uma situação em que uma mulher ia ser apedrejada. E aí tem toda essa conversa que muitos conhecem, eu não vou repetir aqui porque o meu objetivo é outro, mas só dando uma fugidinha do tema geral, a conversa se estabelece de tal maneira que o desfecho é o mais importante. Não o momento, não o apedrejamento, que já não existe, ou praticamente não existe, felizmente, para os nossos padrões de civilização atuais, mas o desfecho é que é importante, que é Jesus perguntando: quem não tiver pecado, quem está plenamente seguro de que está tudo certinho, faz tudo certo e não deixa de fazer o que precisa fazer, pode jogar a primeira pedra. E eles foram todos embora, porque não existia e não existe ainda entre nós, ou majoritariamente entre nós, espíritos nessa condição, de que possam de fato apontar o dedo, não precisa nem jogar a pedra, apontar o dedo, ou colocar na mídia social, tá certo? O dedo apontando, que é a versão atual do apedrejamento. Vocês sabem disso. As pessoas hoje, muitas pessoas são tão, enfim, se permitem estar nessa situação, mas são tão expostas, têm o seu cotidiano tão aberto, que muitas vezes, quando são bombardeadas via internet, pelas mídias sociais, por afirmações que nem sempre são verdadeiras, elas se sentem apedrejadas mesmo. Algumas pessoas chegam a pensar em tirar a própria vida, né? Por conta dessa incapacidade de, enfim, se manter na sua vida cotidiana com aquelas acusações ou com aquelas situações que são levantadas, muitas vezes, eu insisto, de forma fake, né? De forma falsa. Então, como eu dizia, há um resgate da doutrina, por parte da doutrina espírita, da mediunidade. Jesus escolheu que a doutrina espírita chegasse para nós, não nós aqui, nós, os espíritos que estamos aqui, ou nós com os corpos que nós estamos utilizando hoje, né, que nos revestem a alma, mas nós, a humanidade, recebemos a doutrina espírita através da via mediúnica. Muitos, se não todos, sabem que a mediunidade começa a aparecer, ou digamos, os primórdios de que algo estava para vir do plano espiritual para o plano material, são as irmãs Fox de Hydesville, em que, na sua casa, elas conversavam com espíritos desencarnados através de batidas na parede, ou nas paredes de casa, que eram de madeira e, portanto, fáceis de ecoar e tal. Depois disso, vem as mesas girantes, em Paris e na França em geral, que são também manifestações rudimentares de mediunidade, porque, para conversar, os espíritos batiam tantas vezes quantas precisava para chegar no F, né? A, B, C, D, E, batia tantas vezes em seguida é tal letra. Quer dizer, imagine formar uma palavra dessa maneira, formar uma frase inteira e transferir uma ideia. Mas isso era justamente como a espiritualidade superior encontrou um meio de chamar a atenção da humanidade encarnada para a existência de espíritos desencarnados. Não é que hoje sabemos, através de Emmanuel, para cada um de nós encarnado, tem 3 desencarnados, 2,5 desencarnados, enfim, nós somos 8 bilhões de espíritos encarnados na Terra e somos cerca de 25 bilhões, 26 bilhões de espíritos que realizamos o nosso processo de desenvolvimento espiritual aqui na Terra, né? Nessa troca
entre estarmos encarnados ou na erraticidade, desencarnados. Mas eu dizia que a escolha de Jesus, que é o governador da Terra, quanto à maneira de trazer para nós o que hoje nós chamamos, a partir de Kardec, de doutrina espírita, essas informações sistematizadas sobre a vida mais ampla, que envolve não apenas os aspectos materiais, que nós conhecemos melhor, mas principalmente os aspectos espirituais, que nós conhecemos muito pouco, foi a via mediúnica. E depois desses episódios, digamos, mais rudimentares, mais grosseiros de manifestação mediúnica, vieram manifestações psicofônicas e psicografadas mesmo. E a espiritualidade superior usou várias meninas como médiuns, né? Elas eram, enfim, trabalhadoras dispostas a transferir para o plano dos encarnados as ideias que a espiritualidade superior queria registrar e, sob a coordenação de Kardec, se tornaram, depois de um trabalho árduo e sistemático, na primeira edição do Livro dos Espíritos, né? Que foi publicado quando mesmo? Anteontem, né? Essa primeira edição do Livro dos Espíritos foi em 1857, 18 de abril, mês que vem vai fazer aniversário. Todo ano faz aniversário, né? E a gente não conhece o Livro dos Espíritos tão bem, mesmo ele sendo um senhor centenário, né? Quase bicentenário. Obviamente, ninguém é obrigado a se interessar por isso, mas quando a gente percebe que a nossa vida de fato, que nós mesmos somos espíritos, ora encarnados, ora desencarnados, nós ficamos até ansiosos para entender melhor essa realidade que transcende a matéria, né? A realidade espiritual a qual todos nós pertencemos. Mas essa codificação da doutrina espírita nunca foi reivindicada pelo Consolador, o Espírito da verdade, ou o Espírito verdade, como muitos o chamam, o Consolador prometido. A meu ver, se não é o próprio Jesus, é um emissário muito próximo dele, porque fala na primeira pessoa do singular, de tão afinizado que está com as ideias de Jesus, né? E ele se apresenta, a gente pode ler isso no Evangelho segundo o Espiritismo, ele se apresenta como o Consolador que havia sido prometido e que está trazendo para nós informações, como prometeu Jesus, que nós já conhecíamos e vem nos relembrar disso, e outras tantas que nós, àquela época, 2000 anos, eu estou exagerando, 1850 anos antes, não estávamos ainda preparados como humanidade para compreender plenamente. E o Espírito que coordena do ponto de vista material, quer dizer, do lado dos encarnados, que é o Hippolyte Léon Denisard Rivail, assume um nome de uma encarnação anterior, Allan Kardec como um pseudônimo, para não confundir, inclusive, com a sua própria obra, porque tinha vários livros publicados como educador, como professor, e ele não resolveu chamar a doutrina de Allan Kardec, nem a doutrina do Consolador, ou a doutrina do Espírito Verdade. É a doutrina dos Espíritos, porque ela foi ditada pelos Espíritos para os Espíritos, não é? Para que nós todos, independentemente da nossa posição do ponto de vista de compreensão da própria realidade espiritual, ou, dizendo de outra forma, do ponto de vista da nossa evolução como espíritos, todos nós precisamos de informação que está agora codificada, né, desde essa época, na forma das chamadas obras básicas e tantas outras obras de continuação que nos ajudam a compreender a mensagem de Jesus, os exemplos, mas mais do que isso, transferir aquelas situações de um passado remoto para o presente, né? Essa história
como nós estávamos falando aqui, a título de exemplo, do apedrejamento iminente de uma mulher que era acusada de ser adúltera, felizmente nas nossas ruas não existe isso no cotidiano, mas existem outras coisas, como nós facilmente podemos identificar. E as obras de continuação, muito especialmente trazidas para o nosso país, na nossa linguagem, né, por um trabalho de vários médiuns, dentre os quais Chico Xavier, sem dúvida nenhuma, é o mais notável, não apenas pela variedade dos temas, mas pela quantidade de mensagens, de livros que foram escritos através da mediunidade dele, nos ajudam permanentemente a recuperar essas informações e transpô-las para os nossos dias. É importante, então, voltar à questão inicial, né? A doutrina espírita tem uma identidade própria. Ela é o Consolador prometido, como eu já disse aqui, e muitos já não têm dificuldade nenhuma de reconhecer isso, tá certo? E tem justamente essa finalidade de forma sistemática, nos reapresentar as informações que o próprio Jesus já nos trouxe e que, no entanto, foram deturpadas ao longo dos milênios, né? Nós, a humanidade, criamos ou compactuamos com igrejas, seitas, religiões, em que as próprias informações que Jesus nos trouxe, as sugestões que Ele nos deixou, os exemplos que Ele nos apresentou, foram modificados em prol de benefícios totalmente escusos de um ou outro, né? Nós tivemos, lamentavelmente, essa história ao longo dos quase 2 milênios que se sucederam à passagem de Jesus entre nós. E a doutrina espírita, sendo uma doutrina essencialmente cristã, né, ela tem a sua identidade própria, e nós, espíritas, precisamos conhecer profundamente e amplamente essa identidade. Então, eu trouxe aqui uma lição, que eu vou ler aqui para vocês, não vou projetar, justamente quando a Gleide estava falando que a gente precisa usar a cabeça, porque tem muita coisa que é só apertar o botão. Eu também achei que era só apertar o botão e ia conseguir fazer uma mágica aqui, vocês iam ver só uma parte da história, lá não deu certo. Então, vocês não vão ouvir, ou melhor, não vão ver, mas vão ouvir. Essa lição chama-se Identidade. Ela foi ditada pelo espírito André Luiz, esse mesmo André Luiz, do Nosso Lar e de toda a sequência. Depois que ele deixou de se comunicar via Chico Xavier, por impossibilidade do médium, o André Luiz escreveu, através de um médium chamado Antônio Baduí Filho, 2 séries muito interessantes de livros de estudos da doutrina espírita e do Evangelho. E a primeira lição dessa série, Vivendo a Doutrina Espírita, é justamente essa que eu quero ler para vocês, Identidade. Então, diz assim, o Espiritismo tem identidade própria e não se confunde com outras ideias espiritualistas. Não se confunde, não quer dizer que outras ideias espiritualistas sejam piores, inacabadas, capengas. Elas simplesmente são outras ideias espiritualistas. O Espiritismo, propriamente, tem um corpo muito bem definido, que vai estar discutido aqui nessa lição. E ele começa a explicar por quê dessa diferenciação que precisa ser feita, ou pelo menos que nós precisamos fazer. Não se trata de dizer assim, quem vai no centro de Umbanda e se diz espírita está mentindo. Eles querem a palavra emprestada, tudo bem, podem usar a palavra emprestada. Nós não vamos sair com a bandeira de dizer o espiritismo é nosso, a palavra é nossa e vocês não podem usar. Mas é importante que nós compreendamos do que se trata quando a gente fala de espiritismo.
Então ele diz isso: o Espiritismo tem identidade própria e não se confunde com outras ideias espiritualistas. Fala do amor a Deus e não do temor. Essa é uma diferença fundamental com relação às grandes religiões vigentes e que digamos, dominam pelo mundo ocidental, para dizer o mínimo, né? Em que nós aceitamos a ideia de que Deus, ele é punitivo e vingativo, e se você não fizer direitinho, você vai apanhar de Deus ou de algum preposto, de algum emissário dele. Deus, como criador de tudo, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Deus é, acima de tudo, amor. Nós não precisamos temer a Deus, nós temos que temer a nós mesmos, não é? De fazer errado o que a gente já podia estar fazendo certo, de fazer isso por ignorância ou muitas vezes por teimosia, não é? Por falta de disposição de colocar em prática novos hábitos, sejam do ponto de vista de cuidar melhor da nossa saúde, do nosso corpo perecível, material, mas principalmente de cuidar melhor da nossa saúde, do nosso corpo, do nosso eu mesmo, como espíritos imortais que somos. Porque a justiça divina se manifesta de uma maneira muito simples. Aquela ideia tola que nós desenvolvemos ao longo dos milênios de que tem um anjo anotando os nossos atos. E se você fizer coisa errada, ele põe um X, né? Põe uma cruzinha preta. Quando, de vez em quando, você faz uma coisa certa, ele põe uma cruzinha vermelha, não sei que cor que é, ou põe um outro símbolo qualquer. E a gente vai olhar depois o balanço, né? E vai dizer assim, bom, posso entrar aí no céu? Ele diz, não, aqui só tem cruzinha preta, como você vai entrar aqui? Aqui só entra o cara das bolinhas vermelhas. E aí a gente se frustra, né? Tá certo? Porque, na realidade, quando a gente desencarna, não tem esse portão, não é esse o portão. Não é? Porque não tem uma cadernetinha onde estão anotadas as nossas falhas e virtudes, mas elas estão anotadas, só que é em nós mesmos, na nossa lembrança, nossa memória permanente, que é o perispírito, é o corpo permanente do espírito. Não é? Então, mas eu não quero perder o fio da meada aqui, quero seguir falando, lendo para vocês o que o André Luiz nos informa sobre a identidade da doutrina espírita. Então, ela fala do amor e não do temor. Exalta a fé raciocinada e não a crença cega. A verdadeira fé, diz lá no frontispício, página de rosto do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec escreveu: fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, a fé cega é tolice. A que interessa é a fé raciocinada, aquela em que eu posso pensar, chegar às minhas conclusões e garantir para mim mesmo que, uma vez que a responsabilidade pelos meus atos e pelas minhas omissões sempre será da minha conta, eu preciso, enfim, tomar essas atitudes ou deixar de tomá-las me omitindo, com certeza absoluta de que a justiça divina vai, em algum momento, me perguntar como é que foi isso. Por que você fez errado? Por que você não fez certo quando já podia e já sabia como era fazer certo? Né? Então, a fé raciocinada tem que substituir essa fé cega que nós nos acostumamos a apregoar ou a aceitar nas variadas religiões que se desenvolveram ao longo dos séculos e dos milênios, e entrar no lugar dessa fé cega uma fé que pensa, não é certo? Que confronta os atos com as consequências, que entende que as consequências dos atos ou dos não atos, que são as omissões, vão recair sobre mim mesmo. Não é sobre o bispo, sobre o palestrante espírita, sobre quem quer que seja que está me dizendo como eu devo me comportar. Sempre vão recair sobre mim mesmo, com uma maneira, inclusive, tá certo? De me alertar para o fato de que tem algumas lições que eu não estou aprendendo e vou ter que refazer. E se eu vou ter que refazer só por distração ou por teimosia, eu estou sendo muito trouxa, né? Tá
certo? Então, raciocinar é importante. E engloba aquilo que nós estávamos falando mais cedo. Você aperta o botão e passa adiante uma informação sem checar se ela é verdadeira. Por que fazer isso? Nós somos as velhas fofoqueiras que falavam histórias mentirosas através do muro ou da cerca. Agora a gente faz isso com Facebook, com Instagram, ou seja lá qual for a mídia. Não faz sentido isso, o WhatsApp, né? Nós temos que usar mesmo o raciocínio, tá certo? E transformar a nossa fé antiga, capenga, imprestável, em uma fé que sirva para nós mesmos. E é claro que se cada um de nós for um pouquinho melhor a cada dia, a humanidade vai melhorar como um todo, coletivamente. A doutrina espírita reconhece a mediunidade e não o sobrenatural. Tempos e tempos e tempos, nós ficamos imaginando que tudo que, mais que imaginar, rotulando, tudo aquilo que a gente não compreende é sobrenatural. E a gente agora tem a chance de compreender que há coisas que transcendem o mundo material, não? Que estão na esfera espiritual da vida, e que, no entanto, nós estamos embebidos nessa esfera espiritual. E que muitos indivíduos encarnados têm mediunidade que permite a transferência de informações, muitas vezes até muito concretas, como nós já mencionamos aqui, de materialização, o que foi se tornando raro, mas é tão mediúnico quanto um texto escrito, um texto falado, né? Ou uma música composta por um espírito desencarnado, por que não? Então, a doutrina espírita nos ajuda a compreender que a mediunidade é ampla, certo? E tem muitas variedades e permite justamente esse intercâmbio entre as duas partes, visível e invisível, tangível e intangível do mundo. E por isso mesmo, nós, como espíritos encarnados, não precisamos mais desse rótulo de que isso é sobrenatural. É provável que algum médium esteja, de alguma forma, participando desse processo de intercâmbio, de transmissão de informação entre os dois mundos, entre aspas, e isso não precisa mais nem nos assustar, não é? E nem nos causar espanto. A doutrina espírita enxerga lógica na reencarnação, não na ressurreição. Isso é importante porque muitas das religiões pegam ao pé da letra a ideia de que em algum momento todos os mortos vão ressurgir ressuscitando, como retomando os velhos corpos mortos, apodrecidos e saindo por aí no dia do juízo final. A doutrina espírita nos alerta com simplicidade, com docilidade, para o fato de que sim, nós teremos muitos outros corpos, nós teremos muitas outras vidas com identidades próprias, com personalidades diferentes, né? Nascidos de pais diferentes, em países diferentes, tá certo? Com cores de pele e formato de cabelos diferentes, e, no entanto, seremos ainda o mesmo espírito, em processo de crescimento, de evolução, de repassar lições antigas, mal aprendidas, e lições novas, porque muitas das lições serão novas também. Isso é o papel da reencarnação. A doutrina espírita apoia-se no Evangelho e não em lições teológicas. As lições teológicas são características do nosso estágio evolutivo. Alguém, de repente, diz assim, vou sentar aqui e vou interpretar esse negócio. E aí ele escreve um tratado inteiro, tá certo? Vira um curso universitário, compara religiões diferentes, etc. Para a doutrina espírita, tudo isso é respeitável, tudo isso deve ser feito. É importante que a gente entenda, como humanidade, coletividade, entenda todas as coisas. Agora você quer uma referência para o seu comportamento, filosofia, ciência, religião, é a doutrina espírita. E a parte religiosa, se é que nós queremos chamar isso de religião,
fundida com a parte filosófica, que diz do porquê da vida e como viver, com que objetivos, isso é Jesus, é o Evangelho. Então, a doutrina espírita apoia-se no Evangelho e não em lições teológicas. Ela ressalta o livre-arbítrio e não o determinismo. Ninguém está fadado para sempre a ser isso, invariavelmente, imutavelmente. Tudo depende das nossas decisões. Tudo depende das nossas decisões, inclusive mudar situações difíceis, que são frequentes no nosso cotidiano, porque nós não somos ainda espíritos tão bonzinhos quanto a gente acha que é, tão sabidos como a gente pensa que é. Nós estamos ainda nos degraus primários dessa escada, os primeiros degraus. Estamos começando a nos entender como espíritos de fato, que estamos revestidos de um corpo físico, muitos de nós aqui que estamos nos enxergando, mas tem espíritos desencarnados aqui também, tá certo? E nós estamos ainda nesse processo de entender o que é isso, o que é estar do lado de lá, o que é estar do lado de cá, como é que a vida nos desafia e vem nos propor situações que a gente não sabe resolver ainda, que a gente treme, tá certo? Dá taquicardia, que a gente simplesmente desmaia, ou que a gente não aguenta e dá um soco no outro. Enfim, somos nós estamos nessa ainda, né? E tantas outras situações similares a essa, que nos colocam na posição permanente de tomarmos decisões. E muitas vezes o respirar fundo e refletir um pouquinho antes de tomar uma decisão pode fazer toda a diferença para o futuro imediato e para o futuro não tão imediato. Quer dizer, que débitos nós vamos contrair, novos, que poderiam não ter sido contraídos se a gente pensasse um pouquinho. Então, dizer assim, para mim a vida é assim mesmo, não vai dar certo, nunca dá certo, Não tem esse determinismo. A vida está sendo assim para nos desafiar. E é claro, nós não vamos aqui usar mais do que esses poucos segundos para falar sobre esse aspecto, mas é um aspecto que merece reflexão ampla e profunda. Cada um de nós tem os seus desafios. E muitas vezes a aparência engana o estado interior do indivíduo, né? Isso aí parece rico, abastado, não tem problema nenhum. E quando você vai ver, tem muitos problemas. Problemas, inclusive, de não compreender a razão de ser, de ter uma certa facilidade material, tá certo? E achar que isso é dádiva de Deus. Deus me deu isso, eu uso como eu quiser, né? A gente aprende em doutrina espírita que as riquezas existem para criar oportunidades. E aí daqueles ricos que não vão entrar pela porta estreita, não é porque eles são ricos, mas porque eles não foram capazes de colocar em movimento, tá certo? Os recursos que estavam à sua disposição e que poderiam ter atendido na forma de empregos, desafios novos, empreendimentos científicos, tecnológicos, que o dinheiro pode favorecer ou possibilitar. Vamos seguindo aqui na lição do André Luiz, ele está falando da doutrina espírita. Ela aceita o juízo da consciência e não o castigo divino. Nós já falamos um pouco sobre isso, mas é sempre bom, e ele está fazendo esse apanhado geral, justamente para a gente ter na mesinha de cabeceira, de vez em quando, relembrar o que é a doutrina espírita, quais são as suas características, né? Então, dizer, o que serve e o que não serve tem que ser fruto da minha conclusão, tá certo? E, portanto, de forma consciente, eu vou decidir fazer isso ou aquilo, ou deixar de fazer isso ou aquilo, e é justamente o reencontro de cada um consigo mesmo em determinado momento é que vai determinar situações subsequentes. Eu preciso repassar essa lição, e se eu puder repassá-la de bom grado, de forma consciente, a chance de eu aprender vai ser maior. Não é diferente de você pegar o livro quando você está estudando. O livro do estudante, que tem a informação que o professor já expôs e que ele pode repassar e eventualmente assimilar, ou ele simplesmente ignorar. Eu não quero fazer isso, não quero aprender isso, isso é chato, isso não me interessa. Então, olhar para as coisas que de fato nos interessam
e tratar de superar os desafios quando a gente está consciente que eles são, enfim, propostos para nós mesmos e não por distração de Deus, é uma tarefa individual, intransferível, mas urgente. Nós precisamos aprender a fazer isso. A doutrina espírita considera a regeneração e não as penas eternas. Não tem penas eternas. É claro, não é lógico. É justamente disso que nós temos falado desde sempre, não apenas hoje de manhã, né? Quando a gente fala em doutrina espírita, a gente compreende que a própria reencarnação tem essa finalidade primordial, né? Em que você possa regenerar-se naquele outro aspecto, ou seja, aprender a fazer direito, a se relacionar com o seu semelhante, entender a diversidade de pensamento, de modo de ser, de modo de entender a vida, e mais do que isso, aprender a conviver com essa diversidade, que é muito difícil, é muito difícil. A gente gosta de viver com as pessoas que pensam como nós, que agem como nós, que têm os mesmos gostos, e a vida não é assim, a vida é feita de gentes diferentes, não é? E não por acaso, além de tudo, não por acaso. Essa mistura que a gente tem nas famílias, de indivíduos com pontos de vista diferentes, com maneiras de se comportar diferentes, não é por acaso. Nós estamos nesse cadinho fervendo justamente porque é disso que nós precisamos. Eu gosto da ideia de que nós somos pedras pontiagudas, todos nós. Então, você encosta no outro, o outro já está doendo, mas o outro encosta na gente, está doendo também. No entanto, com o passar dos anos, das décadas, dos séculos, das encarnações, uns vão polindo os outros, e aquelas partes pontiagudas das pedras vão desaparecendo, a gente vai ficando um pouco mais suave, uns e outros, pela interação, tá certo? Não é assim, Deus fala assim, vou pegar um esmeril e vou tirar essa ponta dessa pedra. Não, eu vou jogar essa pedra, e ele não precisa fazer isso pessoalmente. Simplesmente a justiça divina funciona dessa maneira, eu vou jogar essa pedra junto com as outras. E as pedras todas vão cuidando de si mesmas, de modo que algum tempo depois, muito tempo depois, a gente deixa de ser pontiaguda e de machucar os outros. Mas ganha também, progressivamente, o fato de que os outros deixam de machucar a gente, porque nós, como humanidade, vamos progredindo. A doutrina espírita admite vidas sucessivas e não existência única. Isso está mais que claro, tá certo? Nas múltiplas encarnações, e busca o alto com simplicidade e não com cerimônias rituais. Isso é uma diferenciação importante que a gente tem em relação a tantas outras igrejas, tantas outras religiões, né? Nós não estamos interessados, como espíritos que reconhecem o seu estado de imortalidade, ora encarnado, ora desencarnado, nós não estamos mais preocupados num templo espírita, numa casa espírita, em estar adorando alguém que nos antecedeu, não é? Na figura de um santo, na figura de um beato, mas simplesmente dando àquele espírito a dimensão do seu real valor. Muitos espíritos estiveram aqui antes de nós construindo essa casa. É claro que eles todos têm seus créditos, mas eles não dependem do nosso reconhecimento para continuar seguindo. Se a gente não os reconhecer, nem souber que eles existiram, eles continuam se superando e crescendo, como acontece conosco também, né? Muita gente, a maioria do mundo ignora cada um de nós. E, no entanto, nós vamos com os nossos pequenos sucessos, muitos insucessos, trilhando esse roteiro para o alto, né? De qualquer maneira, então, diz o André Luiz, o Espiritismo é fase avançada do espiritualismo e seu atestado de identidade é a codificação kardeciana. Dizer que é fase avançada pode parecer um pouco pretensioso. Você diz, tem muita gente que professa outras religiões e acredita na sobrevivência do espírito, não é? Mas não sabe o que acontece, e a religião não se preocupou em sistematizar essa informação para que o indivíduo interessado pudesse encontrar
as respostas, né? Muitos de nós somos testemunhas, nós fomos profitentes de outras, ou frequentadores de outras igrejas, ou profitentes de outras religiões, em que há mistérios. Existem mistérios insondáveis. Isso aí não é para a sua cabeça resolver. A doutrina espírita, ao contrário, seguindo Jesus, Jesus diz o quê? Quando você precisa falar com Deus, vai no cantinho, se aquieta e fala direto com Ele. Não tem que ter intermediário, procurador, não tem que ter nenhum despachante para falar com Deus. A gente pode falar com Deus. Agora, você tem que falar com Deus coisas que façam sentido para você mesmo e para Deus. Não dizer assim, me dá o número da loteria porque eu quero sair dessa situação e ganhar sozinho na semana que vem. Deus não vai dar isso, Ele não vai responder nada. Mas intimamente, a gente tem caminhos para falar com Deus. E, obviamente, muitos espíritos que se encontram desencarnados, mas se interessam pelo nosso progresso, cada um de nós tem um ou mais espíritos nessa situação, eles podem interceder, ou mais do que isso, nos dar conselhos, esses conselhos mediúnicos mesmo, né, que vêm do plano espiritual para o plano material, você interioriza isso e interpreta. Mas se você não está acostumado a fazer essa ligação com espíritos superiores, e isso requer um treinamento cotidiano, tá certo? E a prece nos ajuda muito a fazer isso, aí, bom, eles falam, você não ouve. Eles falam, entra por um ouvido e sai pelo outro. Ou eles falam e dizem, isso aí é o que eu não quero, eu queria o outro, né? É a outra resposta que eu quero. Então, a gente sabe qual é a resposta que quer, não está só se consultando e perguntando o que eu devo fazer. Diz, me ajuda a fazer isso, mesmo que seja errado, né? Então, o espiritismo ser, como diz o André Luiz, uma fase avançada do espiritualismo, é porque além da gente acreditar na sobrevivência do espírito, que é típico de qualquer religião, se o cara não acredita na sobrevivência do espírito, vai na religião para quê? Certo? A religião é o que transcende o corpo material, o que transcende a vida material. Agora, só isso não basta, você tem que entender mais. Para quê? Qual é o rumo? Qual é o objetivo? E é disso que nós estamos falando quando a gente fala do espiritismo, ou aceita a fala do André Luiz como o espiritismo sendo uma fase avançada do espiritualismo. Ele está chegando ao final, diz assim, o espírita que se diz apenas espiritualista expressa a verdade incompleta e age como alguém que declara o nome da família, mas não revela o próprio nome. Então o cara diz assim, bom, eu sou o Wilson Ortiz, então quem é você? Eu sou Ortiz. Mas tem Ortiz de monte por aí, e cada um pensa de um jeito, muitos deles não são da minha família próxima. Tá certo? Esse sobrenome veio da Espanha, quando a Espanha veio para a América do Sul, está na América do Sul inteira, e alguns estão aqui no Brasil. Então, eu dizer eu sou Ortiz não disse nada. Agora, eu dizer eu sou Wilson Ortiz, eu sou esse cara, tá certo? Que tenho as minhas ideias, as minhas falhas enormes, as minhas limitações, mas eu sou esse cara. Então, ele diz assim, o espírita que se diz apenas espiritualista não entendeu todo o resto. Ele diz, eu acredito que acontecem coisas além da vida material. Tá bom, mas muito mais do que acreditar, você pode conhecê-las, você pode participar delas, fazer parte integrante e viva mesmo, ativa da vida que transcende a matéria. Então, como nós dissemos, a mediunidade, isso terminou a lição, a mediunidade não é sinônimo de doutrina espírita. A mediunidade foi e é uma ferramenta muito útil para a própria doutrina espírita, não apenas sendo ela a fonte da doutrina, através da qual todas as informações chegaram para o plano material, mas mais do que isso, a mediunidade continua sendo uma forma ativa de interação entre os dois planos, e que nas casas espíritas verdadeiramente espíritas, no sentido doutrina espírita, ela é usada com parcimônia, com cuidado, com toda precaução, mas certamente auxilia muitos de nós e muitos dos nossos irmãos que se encontram necessitados de um amparo que transcende a informação, que precisa de um amparo mesmo
como quem precisa de uma muleta, às vezes, para se manter em pé, né? Como quem precisa de um ombro amigo para chorar, né? E às vezes não é com lágrimas de fato que saem dos olhos, mas que essa troca de fluidos espirituais que a mediunidade oferece é a diferença entre a pessoa continuar na escuridão ou procurar a luz, ou decidir procurar a luz. Então, a doutrina espírita não é mediunidade, mas a mediunidade é muito importante para nós, para a doutrina espírita, e ela permite esse auxílio para os nossos irmãos, muitas vezes necessitados, e para nós mesmos, né, que já podemos ir, se nós nos colocarmos de fato em sintonia com a espiritualidade superior, podemos ir, inclusive, desenvolvendo a nossa mediunidade, que não precisa ser ostensiva, mas é essa capacidade de compreender as mensagens que nos chegam dos planos superiores, desses espíritos amigos que se interessam pelo nosso progresso e querem nos passar mensagens, não apenas de otimismo, de encorajamento, mas muitas vezes sugestões mesmo, para que a gente, em vez de fazer assim, faça assado, porque é melhor. Vai ser melhor, não é? Não é prever o futuro, é olhar com uma lógica de quem já passou por situações pelas quais nós estamos passando e sabe compreender as consequências e, portanto, sugere que a gente evite certas atitudes e a gente só vai poder, de fato, dar ouvidos a eles se esses ouvidos forem treinados. Enfim, a doutrina espírita tem sua identidade própria e nós, como espíritas, iniciantes ou já velhos espíritas, precisamos conhecer todos esses aspectos para que nós possamos deixar de viver como indivíduos que aceitam o espírito como algo que existe, para nos transformarmos em espíritos permanentemente conscientes da sua condição, de que e somos, e cada um é um ser indestrutível, que, no entanto, vai ora estar encarnado, ora desencarnado, com corpos, famílias, circunstâncias diferentes, tudo isso como parte do processo que a justiça divina providencia para cada um de nós, para que nós possamos tirar o melhor proveito de cada oportunidade extremamente valiosa que é a encarnação. Por mais difícil que pareça a encarnação que a gente está vivenciando, é sempre importante compreender que ela é o conjunto de circunstâncias que nos diz respeito e que, a critério dos espíritos que nos ajudam nesses processos reencarnatórios, essa é a melhor solução de momento para a nossa jornada. Se a gente for capaz de compreender isso, nós vamos crescer mais rapidamente como espíritos do que já temos crescido meio que aos esbarrões e aos trancos e solavancos. Usar a fé como algo proveniente da razão faz uma diferença tão grande que é nisso que nós precisamos trabalhar, sem dúvida nenhuma. Vamos seguir com o trabalho? O que vem agora, Gleides? Vem a prece. Então, muito obrigado e vamos refletir sobre esses aspectos como verdadeiros espíritas que queremos compreender a nossa doutrina e tirar proveito dessa compreensão. Que assim seja.